Muito bem, meus irmãos. Então, essa semana nós tivemos um feriado. Vocês sabem que feriado foi esse? Corpus Christi. Vocês sabem o que é esse feriado? Do tapete. Feriado do tapete. Feriado do tapete. Muito bem. Na verdade, vamos lá, Corpus Christi, né? É o latim aí para corpo de Cristo. Então, é uma festa que a Igreja Católica comemora a Eucaristia, né? O corpo e o sangue de Cristo. Diferentemente de nós que olhamos o pão e o vinho como símbolos, né, do corpo e do sangue de Cristo, a Igreja Católica vê a hóstia e o vinho como o corpo e o sangue, né? Em algum momento, quando o padre abençoa, a hóstia vira o corpo de Jesus, o corpo físico, a substância parece pão, mas substancialmente é o corpo. E o vinho vira substancialmente o sangue. Parece vinho, mas é sangue. Essa é a teologia que eles acreditam. E essa festa é a festa onde eles prestam adoração ao corpo de Cristo, à hóstia, né? Ao Corpus Christi. E é muito interessante isso porque a humanidade, ela tende a querer ter um símbolo do seu Deus, uma imagem do seu Deus. Se formos às civilizações antigas, a gente vai ver que lá eles tinham um bezerro, um humano, uma mulher para significar a fertilidade. E a festa de Corpus Christi não é nada além disso. A adoração a um objeto, né? E a gente vê que isso é importante, ou melhor, para um ser tangível, a tangibilidade é importante. Ou seja, um ser que percebe as sensações, tocar em alguma coisa, é importante. E aí, nesse sentido, né, nós, inclusive, tocar na coisa a ser adorada é importante. Então, nós estamos numa série de mensagens aí chamada A Presença, e no culto de hoje eu gostaria de trazer para vocês a importância da presença no cristianismo. Como nós entendemos a presença, essa presença de Deus. E aí, afinal, nós adoramos um Deus que é presente. Um Deus que é presente na história, que é presente no dia a dia, que é presente na vida de cada um. Um Deus que é onipresente. A palavra omni quer dizer todo, tudo, todos. Quer dizer tudo. Então, Deus está o quê? Presente em todos os lugares. Então, se Deus está presente em todos os lugares, é importante a gente entender sobre a presença. Porque esse Deus é presente. Talvez não da maneira com que a nossa limitação gostaria que ele fosse. Alguém que a gente pudesse tocar, pegar e tal. Conversar. Conversar a gente conversa. A tangibilidade da coisa. Então, meus irmãos, abram aí a sua Bíblia, suas Bíblias, em Êxodo 40. Nós vamos ler o finalzinho do livro de Êxodo, a última perícope, versículo 34. E a gente vai passear hoje por algumas passagens. Versículo 34. Então,
A nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia mais entrar na tenda do encontro, pois a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor a enchia. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam viagem, mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam, até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo, e à noite o fogo ardia dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Meu irmão, baixe sua cabeça, quero orar por nós. Papai, que nesse momento, Senhor Jesus, seja um momento de entendermos mais sobre a Tua presença, Senhor. Seja um momento onde o Senhor possa se revelar de forma mais íntima para nós, Deus, e que não seja eu falando aqui, mas sejam as Suas palavras na minha boca, Pai. Que eu seja um simples servo aqui na frente, Pai, daquilo que o Senhor tem para trabalhar nessa igreja. Faça essa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então vamos lá. Como que a gente vai chegar no contexto do tabernáculo? Tá? Porque aqui o que está acontecendo é o finalzinho de Êxodo. Moisés, instruído por Deus, instruiu os israelitas a construírem o tabernáculo, que era uma tenda, aonde Deus, a passagem que a gente leu, a tenda onde Deus habitou, onde Deus morou. Como que a gente chega nesse contexto? Por que Deus fez isso? Se nós voltarmos, a gente não vai fazer isso aqui, mas se nós voltarmos um livro na Bíblia, no comecinho de Gênesis, a gente vai ver que Deus cria o homem com um objetivo: relacionamento. Deus não criou o homem para cuidar do Éden. Isso foi uma consequência. Deus não criou o homem para que o homem povoasse a fazenda de formigas de Deus. Não. Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Deus estava satisfeito na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estavam satisfeitos na eternidade, mas eles decidiram criar o homem para se relacionar com ele. Então o objetivo era se relacionar. E era isso que Deus fazia todos os dias. Todos os dias Deus ia ao Éden para se encontrar com o homem. Deus fazia isso. Até que o pecado entrou no mundo, essa relação foi interrompida. E Deus não podia mais se fazer presente fisicamente, porque a sua santidade mataria o homem. A partir daquele momento, Deus não se fazia mais presente fisicamente, mas Ele instruiu para que algumas cerimônias fossem feitas para que Ele pudesse dar sinais ao seu povo. Então, Ele conversa com Caim, Ele conversa com Enoque, Ele conversa com Noé. É Ele conversando, mas Ele não se faz mais presente fisicamente por conta do pecado. E aí então, passa-se o tempo, Abraão, Isaac e Jacó vão para o Egito, ficam lá 400 anos no Egito, saem do Egito, Moisés tira o povo do Egito e Moisés está caminhando e cantando segunda canção no Egito, no Sinai, deserto do Sinai. E aí então, em um dado momento, o povo que saiu de um contexto completamente idólatra egípcio pensa: nós somos seres tangíveis, precisamos de um objeto tangível para adorar. E fazem o bezerro de ouro. E aí então Deus, na sua infinita graça e misericórdia e paciência, olha para o povo e fala assim: eles não conseguem não ter alguma coisa física. Então eu vou me fazer presente no meio de vocês. E aí Ele ordena para que Moisés construa a tenda, o tabernáculo, e a Arca da Aliança.
E em cima da Arca da Aliança existiu uma tampa, chamada propiciatório. Em cima da tampa, 2 anjos. E no meio desses anjos, Deus se fazia presente. Oi? O espaço vazio, exatamente. A gente olhava para aquilo ali, quem olhasse para aquilo ali via um espaço vazio, mas Deus se fazia presente ali. E como nós lemos aqui, Deus se fazia presente em forma de uma nuvem, de uma fumaça, de uma coluna de fogo, de várias formas, visivelmente. Então, meus irmãos, Deus, ele não podia ainda habitar no meio do seu povo fisicamente, com todo o seu poder e com toda a sua glória, senão ele fulminaria todo o povo que era pecador, que é pecador. Então, tanto que, quando ele se faz presente numa pequena nuvem de fumaça em cima da tampa da Arca da Aliança, um homem podia entrar no lugar da Arca da Aliança, que se chamava Santo dos Santos ou Lugar Santíssimo. Um homem, uma vez por ano, amarrado por uma corda, porque se ele não tivesse se purificado, ele ia morrer lá dentro. E aí tinha que ser puxado, né? Porque se o outro entrasse lá também. Então, um homem somente poderia fazer isso, que era o sumo sacerdote, a autoridade religiosa, uma vez por ano podia fazer isso depois de se purificar. Só assim, aquele homem que representava todo o povo poderia entrar no lugar santíssimo para ver somente a nuvenzinha de Deus ali no meio dos anjos. Essa foi a maneira com que Deus conseguiu trazer tangibilidade sem matar ninguém, com a sua glória, com a sua santidade. Então, meus irmãos, Deus ajuda o povo. É importante só lembrar que esse espaço vazio, ele era vazio justamente para que ninguém condicionasse a presença de Deus a uma forma, manifestação específica. A uma forma. Porque Deus sabia que se colocasse um símbolo Exatamente. ali, o homem adoraria o símbolo e não a presença. Tanto que a gente vai falar mais para frente, né? A Arca da Aliança foi um símbolo, o maior símbolo religioso de Israel. O maior símbolo religioso de Israel. E a gente vai falar que em um dado momento ali ela desaparece. E eu não falei disso aqui, mas eu acredito que existe uma vontade de Deus para que essa arca não seja encontrada. Porque, cara, se ela for encontrada hoje, se um cara hoje encontrar a Arca da Aliança e falar assim, encontrei a Arca da Aliança, acabou. Uma galera vai idolatrar a Arca da Aliança. Entende? Então, Deus tem todo esse cuidado com o seu povo, né? Deus entende que o povo precisava de um local de adoração e de objetos que simbolizassem essa presença divina. Então Deus constrói, né, ou ordena a construção do tabernáculo, que naquele momento era a casa de Deus. Deus quis e habitou no meio do seu povo. Deus queria ser vizinho do seu povo. E ele mandou construir uma casa para ele, construíram uma casa para ele. Essa tenda. E assim como as tendas do seu povo que eram desmontadas para eles poderem andar, o tabernáculo era a mesma coisa. Se desmontava todo e andava com o seu povo. Amém? Amém. Muito bem. Então, meus irmãos, o tempo passa, o tempo voa, a poupança Bamerindos continua numa boa. E... Como dizer que você tem 40 anos sem falar, sem dizer a idade, exatamente. E o povo se estabelece, o povo chega na Terra Prometida,
o povo, né, guerreia com todo mundo, expulsa todo mundo, o povo está lá, se estabelece na Terra Prometida, e aí então um rei ascende ao trono chamado Davi, e Davi estabelece a capital do seu povo em Jerusalém, e ele constrói o seu palácio lá, e um dia ele olha para o seu palácio e fala, poxa, olha só o tamanho da minha casa, e olha só a tendinha onde Deus mora. Não é justo isso. Eu vou construir um templo para Deus. E aí Deus embarga essa obra e fala assim, não, você não. Teu filho vai construir. Você derramou muito sangue, deixa para lá. Mas o seu filho vai construir. Davi prepara tudo para o seu filho Salomão construir o templo. E Salomão constrói o famoso Templo de Salomão em São Paulo, né? A gente não consegue, é difícil, cara. O Templo de Salomão, que é conhecido como o primeiro templo de Israel. Mas até eu acredito que Deus não deixou que Davi construísse para que também Davi não fosse adorado. Porque ele já era o rei, né? Então, ele já era o rei. Se ele fosse ligado à questão religiosa, ele também seria... construiu o templo. Isso. Enfim, aí então Salomão constrói o templo, né? E era um templo muito pomposo, um templo glorioso, isso, um templo glorioso no sentido financeiro da coisa, bonito da coisa. Tinham pedras preciosas, ouro, tinha uma coluna de bronze de não sei quantos metros de altura, uma loucura. Era uma maravilha da época, né? Então, Deus deixa de habitar a tenda para habitar o templo. E aí eu gostaria que vocês abrissem a palavra de vocês, a Bíblia, em 2 Crônicas. Agora você vai ver quem lê a Bíblia e quem não lê. Onde é que está 2 Crônicas, capítulo 7. Então, né, Salomão construiu o templo e realmente dando toda a glória que o templo de Deus, a casa de Deus, deveria ter. E aí, a gente vai ler no capítulo 7 o seguinte. Aí Salomão terminou de construir, né, e fez uma oração. E aí ali no capítulo 7 está escrito assim. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e queimou os holocaustos e os sacrifícios, e a presença gloriosa do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença gloriosa do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a presença gloriosa do Senhor encher o templo, prostraram-se com o rosto no chão, adoraram e louvaram o Senhor, dizendo: Ele é bom, seu amor dura para sempre. Meus irmãos, essa palavra glória de Deus, presença gloriosa de Deus, essa expressão é a mesma expressão que está lá em Êxodo, dizendo que Deus se fez presente. A tradição judaica vai chamar isso de Shekinah. Os evangélicos mais antigos vão... Isso aí. Shekinah é a presença gloriosa de Deus, a glória de Deus, que vem com todo o seu peso e todo o seu poder. Shekinah. Nesse momento, a Shekinah de Deus invadiu o templo de uma maneira que ninguém conseguia entrar no templo. E era um templo gigante, era um templo muito grande. Então Deus se faz presente da mesma maneira que no tabernáculo, com a sua Shekinah. Deus estava de novo, ainda, constantemente presente no meio do seu povo. Agora, num lugar físico, físico não, mas fixo geograficamente. Ali era a casa dele, na terra que ele deu para o seu povo. Amém? Amém. Que é onde é hoje o templo do Senhor. Isso, onde hoje é o Domo da Rocha
e a mesquita de Al-Aqsa. Que é protegida pelo Muro das Lamentações. Isso. E os judeus se lamentam. Exatamente, exatamente. Então, exatamente ali que ficava, né? E isso aconteceu mais ou menos em 950 antes de Cristo. Passou-se alguns anos, o povo muito idólatra, o povo não conseguia ter uma adoração sincera a Deus. Deus permitiu a divisão do povo no Reino do Norte e Reino do Sul, a gente já viu isso aqui algumas vezes. O Reino do Sul se chamava Judá, onde ficava Jerusalém e o Templo do Senhor. O Reino do Norte foi devastado pela Assíria, né, se eu não me engano, no ano 600 e alguma coisa. E aí em 622 nós temos a última, aproximadamente 622, nós temos a última menção da Arca da Aliança. Vamos correr um pouquinho ali em 2 Crônicas, capítulo 35. 35. Quero ler essa parte com vocês, porque esta é a última menção que é feita sobre a Arca da Aliança. 35, do 1 ao 6. Então Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e assim o Cordeiro Pascal foi abatido no 7º dia do 1º mês. Josias também nomeou os sacerdotes para suas atribuições e os encorajou a realizar seu trabalho no templo do Senhor. Deu a seguinte ordem aos levitas encarregados de instruir todo Israel e consagrados para servir ao Senhor. Coloquem a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora dediquem o seu tempo a servir ao Senhor, seu Deus, e a seu povo Israel. O que aconteceu o que estava acontecendo nesse momento? Vários reis estavam sucedendo um ao outro, e esses reis eram todos perversos, faziam o que, como diz na palavra, faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles cometiam o pecado da idolatria. Então, possivelmente, esses reis idólatras tiravam a Arca da Aliança dali, colocavam em um outro lugar e usavam o templo de Deus para adorações idólatras. Bem de boa. E aí então Josias é um rei que vem depois de uma sucessão de 4, 5, 6 reis idólatras. Josias chega e ele faz uma renovação religiosa para retornar ao que era antes. Por isso que ele institui os levitas de novo, ele traz a Arca da Aliança de novo. E esse é a última menção que é feita sobre a Arca da Aliança. Nunca mais se ouviu falar sobre a Arca da Aliança. Alguns vão dizer que a Arca da Aliança foi levada para a Etiópia, porque Salomão teve um filho com a rainha de Sabá, e esse cara era instituiu uma igreja lá na Etiópia, e aí foi levada a arca para lá. Alguns vão dizer que, na iminência da destruição de Jerusalém, que aconteceu pela Babilônia mais à frente, os levitas esconderam a Arca da Aliança embaixo do templo. E hoje não tem como ver nada, porque tem o Domo da Rocha e a mesquita lá em cima, né? Não tem como saber se realmente está lá. E outros ainda vão dizer, o que eu acredito que pode ser a teoria mais palpável, é que quando os babilônios destruíram Israel e destruíram o templo, eles pegaram a arca e derreteram a arca, ela era de ouro. Então, meus irmãos, nesse mesmo período, em 590 aproximadamente, Ezequiel teve uma visão. Não aquela visão maluca do começo de Ezequiel, mas Ezequiel teve uma visão. E nós vamos abrir lá em Ezequiel 10, 18. Hoje é uma prova de estudo bíblico, hein? Depois de Lamentações. Ezequiel 10. Ezequiel 10. Vamos ler 2 versículos, 18 e 19. Ezequiel 10. Ezequiel está tendo uma visão
sobre Jerusalém, sobre o templo. Judá ainda estava na sua terra. A Babilônia ainda não tinha sitiado, né, Judá e Jerusalém e destruído Jerusalém e o templo. E aí então Ezequiel vai ter essa visão. Então a glória do Senhor se afastou da porta do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins voavam acompanhados de suas rodas até a porta leste do templo do Senhor, e a glória de Deus de Israel pairava sobre eles. Então, no começo do livro de Ezequiel, Ezequiel vai ter a visão da carruagem do Senhor, né? Os anjos com as 6 asas, com as rodas, tudo tinha olho e não sei o que, aquela maluquice de Ezequiel. E a gente entende que era uma carruagem, e aí então a glória de Deus nesse momento paira sobre a carruagem, e essa carruagem sai de perto do templo e vai próximo à porta leste. O que nós podemos entender disso aqui? Que, Deus está se movimentando sobre todo o mundo, mas nós também podemos entender que a sua glória não está mais no templo. A partir desse momento, a glória de Deus não está mais presente no templo. Aí a Babilônia invade em 586 a.C., invade Jerusalém, destrói Jerusalém, saqueia o templo e destrói o templo. E aí então os judeus, né, os judaítas, são levados para a Babilônia, e eles ficam na Babilônia 70 anos. Sem templo, sem Arca da Aliança, sem local para adorar, sem um objeto simbólico. E aí então eles começam a se dedicar a outras maneiras outras práticas religiosas, o estudo da Torá, por exemplo. Então, meus irmãos, passa-se os 70 anos, um rei persa chamado Ciro libera a construção do templo. E aí então a reconstrução do templo, e aí então um cara chamado Zorobabel liderou os israelitas, judaítas que estavam na Babilônia para que voltassem a Jerusalém para reconstruir o templo. E eles reconstruíram o templo. Esdras, Neemias também voltam, reconstroem o muro em volta de Jerusalém, fazem uma reforma religiosa, acham de novo a Torá e começam a falar as leis para o povo. Uma maravilha. Porém, este templo construído, conhecido como o Segundo Templo, ele não era tão pomposo e tão glorioso quanto o Templo de Salomão. Tanto que a Bíblia vai dizer que os anciãos choravam quando viam, choravam de desgosto quando viam o templo. Oi? Eles não tinham a mesma riqueza. Exatamente, eles estavam construindo com o que tinha dos escombros ali. Entende? Então eles construíram o templo, reconstruíram o templo, fizeram uma reforma religiosa, estava tudo lindo para receber Deus. E ele não veio. A glória de Deus não desceu. A teologia judaica vai explicar isso de uma forma que agora Deus está em tudo. Por isso que Deus não está mais exclusivamente no templo. Deus está em tudo. Mas nós acreditamos que a ausência de Deus no segundo templo era por um motivo muito específico. Ele viria, mas não naquele momento. O povo ainda teria que clamar pela sua vinda. O povo ainda teria que entender a importância da sua vinda. Ageu, vocês não precisam abrir, quer dizer, se vocês quiserem, abra aí. Ageu 2.
verso 7. O Senhor está falando sobre o esplendor menor do novo templo. E aí, então, no verso 7, ele vai falar o seguinte: eu sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Tá. Como é que isso vai acontecer? Ageu estava naquele exato momento onde os anciãos olhavam e choravam para o templo. Como é que isso vai acontecer? Primeiramente, fisicamente, a glória realmente voltou. Porque Herodes, ou a dinastia herodiana, acabou ajudando na reconstrução do templo. E Herodes construiu um palácio, um templo, alguns diziam que era mais bonito que o templo de Salomão. Demorou muito tempo para este templo ficar pronto. Inclusive, quando Jesus estava olhando para o templo e os discípulos, falam, olha só que bonito, ele ainda não tinha sido terminado. Esse ainda é o segundo templo. Esse ainda é o segundo templo. Continuação da reconstrução. Exatamente, ele ainda é o segundo templo. O segundo templo começou a ser construído de uma forma modesta, Herodes reformou o segundo templo e transformou ele num templo muito bonito. E o templo ele foi completamente reformado em mais ou menos 60 e alguma coisa depois de Cristo. No ano 70 ele foi destruído. Eles quase não aproveitaram a suntuosidade do templo de Herodes. Mas o fato, meus irmãos, é que Deus fala para Ageu que a glória desse templo seria maior do que a glória do templo de Salomão. Como? A glória não se manifestou no templo. Como que Deus falou isso para Ageu? Como que isso se cumpriu? Não só a glória, a suntuosidade, a glória física se fez presente, mas Deus, com toda a sua glória, se fez presente no templo. Com Jesus. Porque Jesus entrou no segundo templo. Amém. Jesus, o próprio Deus, se encarnou e entrou no segundo templo. Então, a profecia de Ageu se cumpriu. Porque a glória de Deus se fez presente fisicamente, carnalmente, com Jesus. E aí, meus irmãos, nós chegamos no dado momento, aonde, depois do Éden, o ápice da presença de Deus se completa com Jesus. Amém. No Éden, Deus se fazia presente todos os dias para conversar com Adão. Em Jesus, Deus partilhou as mesas com os seus discípulos. Deus estava todos os dias com os seus discípulos. Deus estava ensinando, Deus estava encaminhando, Deus estava mostrando quem Ele era todos os dias para os seus discípulos. E o templo? Jesus fala sobre o templo. Vocês não precisam abrir, mas lá em João 4:21, anotem para ver depois, o primeiro sinal que nós temos sobre a nova realidade de adoração é quando Jesus está conversando com uma samaritana. E a samaritana pergunta para ele, mas eu vejo que você é um profeta, agora me diga como é que, aonde nós devemos adorar? Porque os judeus dizem que tem que ser em Jerusalém, mas os samaritanos dizem que tem que ser no Monte Gerizim. Aonde? E aí Jesus responde, logo
pouco importará se você adora aqui no Monte Gerizim ou lá em Jerusalém, desde que você adore em espírito e em verdade. Jesus estava explicando para essa mulher que o templo não era mais a casa de Deus. E que Deus não se fazia mais presente lá. Mas que logo aquele local não seria mais um local de adoração. Pois, através de Jesus e da sua morte, o acesso ao lugar santíssimo, aos santos dos santos, agora está livre, desimpedido, sem nenhuma barreira, sem nenhuma obstrução. Lembram que antes só um podia entrar, o sumo sacerdote, uma vez por ano? Depois da morte de Jesus, o véu se rasgou, significando que qualquer um tem acesso. Meus irmãos, em João 2,19, anota aí também para você ler depois. Próximo à Páscoa, Jesus ele se indigna com o que está acontecendo no templo, a comercialização que está acontecendo no templo. A gente já falou um pouco do motivo dessa indignação aqui. E ele vira as mesas e ele é confrontado pelos líderes. Os líderes chegam para ele e falam assim: nos dê um sinal de que você tem autoridade para fazer tudo isso que você está fazendo. E aí Jesus olha para eles e diz: podem destruir esse templo que eu vou reconstruir em 3 dias. Aí eles olham e falam assim: ah tá, demorou 40 anos para a gente chegar até aqui, você está me dizendo que você vai reconstruir em 3 dias? Mas João mesmo fala que Jesus não estava falando do templo. Jesus estava falando do seu corpo que ressuscitou no 3º dia. Ou seja, Jesus está dizendo aqui que o templo é Ele. Amém. Ele é o templo. E João ainda vai mais longe. No comecinho da carta de João, João está no seu prólogo, falando que Jesus é o Verbo, e ele estava com Deus, e ele era Deus, ele estava na criação de todas as coisas. E lá no verso 14, ele vai falar o seguinte: pois aquele que se fez carne habitou entre nós. E a palavra para habitar aqui, ela pode ser traduzida como armar a sua tenda. Ou seja, tabernacular. Exatamente. A palavra aqui é exatamente armar a sua tenda. O tabernáculo era o quê? Uma tenda armada. Jesus, o templo, ele veio para tabernacular, para se fazer presente, para armar a sua tenda no meio do seu povo. O próprio Deus veio em forma corpórea para habitar no meio do seu povo. E é por isso que ele encheu o templo com a sua glória, porque ele veio tabernacular. Meus irmãos, conclusão, caminhando para o final. De uma presença local. Deus se fazia presente no Éden por completo. E Adão podia ver, tocar, se relacionar com ele. Mas Adão não acha isso suficiente. Adão, ele queria mais. A presença de Deus todos os dias, conversando com ele, não era suficiente, ele queria mais. Então Deus se fez presente para o povo que saiu do Egito, mas não de uma forma corpórea, nem de uma imagem específica. O povo foi lá e fez um bezerro de ouro, porque o povo queria mais. O povo queria mais. O tabernáculo foi uma maneira de Deus se fazer presente, dizer: tá bom, povo idólatra, né, tá aqui, né, vocês queriam um objeto, tá aqui o objeto. Por mais que fosse em parte como uma nuvem, e não porque ele não tinha poder para ser mais, mas porque a humanidade não tinha como suportar o seu poder, a sua glória, a sua santidade. Deus estava ali, presente, mas o povo mesmo assim não deixou a sua idolatria de lado. O povo não ficou satisfeito porque o povo queria mais.
Então Deus retirou a sua presença do templo e do meio do povo. E se fez presente em carne e osso. Deus preparou o mundo para a sua chegada em carne e osso. Deus desceu, Ele se esvaziou, Ele habitou, Ele tabernaculou no meio de nós, de uma maneira que a sua santidade e a sua glória não fumegasse quem estivesse perto dEle. Mesmo assim, o povo não quis se relacionar com Ele. O povo queria mais. E o povo matou. Jesus subiu aos céus, prometeu o Espírito Santo desceu para que nós fôssemos o templo de Deus, para que Deus habitasse em nós, tabernaculasse em nós. Somente assim Ele poderia fazer essa mudança necessária em nós, para que nós conhecêssemos e reconhecêssemos Ele, nos relacionássemos com Ele. E mesmo assim, em alguns momentos, nós queremos mais. Mais sensações, mais sentimentos, mais fogo, mais unção, mais presença. Nós ainda somos o povo que quer mais. Mas nós esquecemos de que Deus já fez o suficiente. Deus já deu o suficiente. Deus se deu por nós. E Deus deu a salvação a nós. Isso por si só já é suficiente. Meus irmãos, última passagem, eu prometo, Apocalipse 21, 22. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são seu templo. Meus irmãos, chegará um momento aonde Deus e o Cordeiro serão o templo da cidade santa. E nesse momento nós entenderemos e nós não iremos querer mais nada. Nós nos sentiremos satisfeitos com a presença. Nós nos sentiremos plenos e satisfeitos com tudo isso. A glória de Deus e a luz do Cordeiro iluminarão a cidade santa. Não haverá mais escuridão, nem choro, nem pranto, nem dor. Amém, meus irmãos? Vou trazer algumas aplicações para a gente faz uma oração, amém? Primeiramente, sobre a presença de Deus, que nós possamos reconhecer a presença soberana de Deus no nosso dia a dia, na sua providência, na sua proteção, no seu cuidado e no seu amor, e que nós fiquemos satisfeitos e não desejando mais e mais e mais e mais. Sobre a presença do Filho, que nós possamos reconhecer a obra de Cristo na salvação e justificação, sem sentir a necessidade de fazer alguma coisa para salvar a nós mesmos. Nós não somos capazes disso, meus irmãos. Sobre a presença do Espírito Santo, que nós possamos reconhecer o trabalho do Espírito Santo em nós, em nossa santificação, nossa comunhão com os irmãos, e não fiquemos esperando uma sensação, um sentimento, um arrepio ou algo mais, porque Deus já está em nós. Deus é presente, Deus é relacional. Amém. E Deus está aqui, Deus está aqui e Deus está aqui. Amém, meus irmãos?